Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Na videoaula passada, eu falei sobre a concepção de Durkheim sobre o trabalho, não é isso? Hoje traremos as concepções de Marx e de Weber, né? Que são um tanto quanto diferenciadas de Durkheim, certo? Mas não são menos importantes, muito pelo contrário, né? Lembrando, gente, que essas visões, né, dos nossos três grandes mestres da sociologia, elas se complementam, tá? No entendimento da questão do trabalho aqui no nosso país, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, como em todas as nações, principalmente as nações ocidentais, né, que vivem sob o regime capitalista. Já falei para vocês, né, sobre o regime produtivo capitalista, que é um regime predominante no mundo, né? Então, tanto Durkheim quanto Marx e Weber estavam analisando a questão do trabalho no regime capitalista. É importante demais que a gente entenda isso, tá bom? Deixa eu ver se eu busco uma luz melhor aqui pra gente, tá? Então vamos começar. Marx e a história da exploração do homem, tá? Eu trouxe aqui um trechinho do nosso livro que ainda está em vigor esse ano, que é o livro Sociologia em Movimento, né? O livro que nós estamos utilizando ainda, né? Até o final desse ano, esse livro que está em vigência aqui, que nós temos usado na escola já nos últimos anos. Então, é uma página aqui do livro, tá? Que eu trouxe para vocês o texto de lá. Karl Marx examinou o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social. Para ele, a divisão social do trabalho, que é a diferenciação dos grandes ramos da produção social, agricultura, indústria, né, e etc., e do trabalho individualizado em uma oficina ou fábrica. Ou seja, gente, Marx estava aqui analisando o trabalho no que diz respeito aos setores majoritários, né, da economia capitalista, tá bom, gente? Ou seja, Marx não está analisando o trabalho individualizado, o trabalho artesanal. Lembra que Durkheim ele faz uma diferenciação, quando eu falei da solidariedade mecânica, ele estava se referindo a como se dava a produção das sociedades, né, pré-capitalistas que estavam ali formando já o capitalismo. E depois ele traz aí a solidariedade orgânica como uma concepção já do capitalismo desenvolvido pós-revolução industrial, né? Aqui Marx está se detendo mesmo no trabalho que é praticado já no regime econômico capitalista. Então é importante a gente saber disso, tá? A visão de Marx não está pautada no trabalho individual, no ofício, né, na manufatura, e sim um trabalho já generalizado, vamos dizer assim, né, em relação ao que o capitalismo pós-revolução industrial trouxe, desenvolveu, né. Acompanha o desenvolvimento das sociedades e seus estágios e variam de acordo com os diferentes modos de produção existentes ao longo da história. Ou seja, o Marx ele está analisando o trabalho na sociedade capitalista, fazendo também comparações com os modos de produção anteriores. Mas veja, como eu acabei de falar, né? Ele estava fazendo essa comparação no que tem de elemento comum. Né? Porque o que Marx, uma coisa que faz parte das teorias marxistas é o seguinte: o Marx ele entende que tudo que é novo sempre tem elementos das coisas que são anteriores, né? Então, ele vê o regime capitalista como um regime novo, um regime econômico novo, né? E lógico que o trabalho se dá de uma maneira nova, diferente no capitalismo. Porém, ele vê muitos elementos, né, dos modos de produção anteriores. E aí quais seriam esses? O escravagista, né, das sociedades antigas, né, muito presente na Grécia, né, em Roma, e também no modo de produção feudal, né, que foi característica aí de grande parte da Idade Média, tá bom? Então ele usa a história para mostrar as diferenças e para mostrar o que tem em comum que passou, né, nessas diferenças. Uma dessas diferenças grandes, a gente já conversou aqui, é a divisão da sociedade em classes sociais, né? Tanto no modo de produção escravagista feudal quanto no capitalismo, nós temos as divisões de classes sociais. Então, isso é um elemento que
permaneceu, embora os modos de produção tenham mudado, tá bom? E aí ele também considera muito isso para fazer a sua teoria, para estabelecer a sua teoria. Então, assim, reforçando aqui, o método de análise de Marx é um método que nós chamamos de materialismo histórico, ou seja, ele vai na história para buscar as semelhanças e as diferenças que compuseram cada um desses modos de produção, tá bom? A divisão da sociedade em classes, olha aí, ó, é definida essencialmente pela posição ocupada pelos indivíduos no processo produtivo, ou seja, proprietários ou não dos meios de produção, máquinas, ferramentas, terras, matérias-primas e tal, que correspondem respectivamente à burguesia e ao proletariado. O que ele está querendo dizer aqui? Que o primeiro grande elemento que nós temos que considerar na sociedade capitalista para entender a questão do trabalho é se o indivíduo está em qual classe social. Ele faz parte da burguesia ou ele faz parte do proletariado? Ele é da classe trabalhadora ou ele é da classe dos proprietários, certo? E o que diferencia essas duas classes? Uma delas é detentora dos meios de produção. A burguesia, né, os proprietários são detentores dos meios de produção, né? E a classe trabalhadora, o proletariado, é aquela classe que não tem os meios de produção, que a única coisa que tem é a sua força de trabalho, certo? E que geralmente troca sua força de trabalho por um salário no sistema produtivo, tá bom? Marx identifica 3 elementos no processo de trabalho. A força de trabalho, que é o potencial humano, né, para trabalhar, para criar mercadorias e produtos, enfim. O objeto de trabalho, aquilo que será modificado pela atividade humana, e o meio de trabalho, os instrumentos utilizados para produzir os itens ou o espaço em que são produzidos. Nas sociedades capitalistas, o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca, destinada à venda. Como essa mercadoria é propriedade do burguês, o excedente econômico, o lucro obtido com a troca ou a venda dessa mercadoria, também fica com ele. Então, veja, gente, essa afirmação é uma constatação, né? Só que vejam bem, historicamente, essa apropriação da mercadoria pelo burguês, porque parece que existe uma lógica que ela é muito natural, né? Se o burguês é dono das máquinas, das ferramentas, das terras e da matéria-prima, e até mesmo das fábricas, né? Ele, obviamente, por conclusão, ele é dono da mercadoria que é produzida ali, né? E o trabalhador, né, que oferece a sua força de trabalho para produzir de fato a mercadoria, ele não é o dono da mercadoria. Ele produziu, mas ele não é dono, né? Só que essa lógica, gente, ela não é uma lógica natural, sabe? Ela não é lei divina, não foi Deus que desceu do céu e determinou que seria assim, tá? Isso aí foi um processo histórico, inclusive constituído em cima de muita violência, tá bom, gente? Muita violência, que fez com que os burgueses conseguissem, na força, né, serem também os proprietários das mercadorias. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, tá? O burguês, o proprietário, ele não é um trabalhador, tá? O burguês, o proprietário, ele não é ele que produz a mercadoria. Quem produz a mercadoria é o proletário, o trabalhador que realiza isso, né, essa produção, em troca de um salário. No entanto, quem fica com essa mercadoria produzida pelo trabalhador é o burguês. E ao vender essa mercadoria, que tem um valor, né, essa mercadoria possui um valor, né, ao vender essa mercadoria, ele fica com o quê? Com o lucro dessa mercadoria para si. Então, o burguês ele não recebe salário, porém, ele vive do lucro, que é infinitamente superior e maior do que os salários pagos aos trabalhadores, tá bom? Em outras palavras, o burguês, né, o proprietário, ele enriquece explorando o trabalho do trabalhador, certo? Ele realiza a sua riqueza, ele realiza o seu lucro, quando ele vende a mercadoria que ele se apropriou dela, a partir da exploração do trabalho de outros, certo? Então, é isso que faz com que o burguês seja tão rico.
O principal mecanismo utilizado pelos donos dos meios de produção para obter o lucro foi denominado por Marx de mais-valia, excedente de valor obtido pela exploração do trabalho. Mas como isso acontece? A transformação de uma matéria-prima por meio do trabalho agrega valor ao produto, ou seja, o trabalho no processo produtivo gera valor. A força de trabalho, sendo pensada como uma mercadoria, pode ser vendida e comprada. Quando empregada na transformação de um objeto, acrescenta valor a ele. Esse valor, no entanto, não é adequadamente pago ao trabalhador, sendo apropriado pelo dono dos meios de produção. Em outras palavras, mais-valia é a diferença entre quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe como salário para produzi-la. Então vamos lá, gente. O que significa isso aqui? O que significa mais-valia na prática? Vamos lá. Significa o seguinte: quando o trabalhador procura o burguês para vender a sua força de trabalho em troca de salário, tá? O burguês contrata o trabalhador por um determinado período para ele realizar um determinado trabalho, certo? Então vamos lá, geralmente vamos pensar aqui numa jornada de trabalho de 6 horas diárias. Então o trabalhador ele vai para a fábrica para produzir mercadorias por 6 horas todos os dias, ao longo aí de 30 dias, 31 dias, que tem um mês. Ao final desse mês ele vai receber o salário pelo mês que ele trabalhou, certo? Só que a quantidade de produtos, de mercadorias que um trabalhador faz por dia, certo? Nessas 6 horas de trabalho todos os dias, essas mercadorias, elas vão ser vendidas, certo? E o que vai ser arrecadado da venda dessas mercadorias é infinitamente maior do que os salários pagos aos trabalhadores, certo? Aí vocês podem me perguntar assim, professora, tudo bem, mas aí o proprietário teve custo, né? Ele teve que comprar matéria-prima, ele tem que manter a fábrica funcionando, tem que fazer a manutenção da fábrica, ele tem que fazer um monte de coisa, então ele tem outros gastos. Sim, ele tem outros gastos, com certeza. E o salário é mais um gasto, tá? Para ele. Quando o burguês tem que fazer a manutenção da fábrica, a manutenção das máquinas, tem que comprar matéria-prima e pagar o salário do trabalhador, ele bota tudo no mesma relação de custos, certo? Só que o que ele recebe pela venda dessas mercadorias pagam esses custos, que dentre eles o salário também é um deles, e o que sobra para ele é muito, mas muito maior em relação a lucro, entende? Isso leva a gente a entender o quê? Que o trabalhador, quando ele vai para a fábrica, e ele fica lá o tempo que ele tem que trabalhar, e ele produz as mercadorias, isso significa que poucas mercadorias que ele produz já pagam o salário dele. Então vamos dizer que ele vai trabalhar 6 horas para fazer 20 pares de sapatos. Todos os dias ele faz 20 pares de sapatos. Isso significa o quê? Que 3 desses 20 pares já pagam o salário dele. É mais ou menos isso, entendeu? Então ele trabalha 30 dias, cada dia 6 horas, fazendo 20 pares nessas 6 horas. E em um desses dias, 3 pares que eles fazem já pagam o salário deles. Entenderam? Todos os outros pares daquele dia e de todos os outros vai entrar para o proprietário como lucro, certo? Ele vai tirar os outros custos dele, obviamente, essa conta que eu estou fazendo aqui muito por cima aqui com vocês, mas é para vocês entenderem isso. Tá? Vamos dizer que, um exemplo aqui, um dia de trabalho do trabalhador, um dia, 6 horas, 20 pares já pagam os custos de um mês inteiro, tanto de salário, quanto de matéria-prima, quanto de manutenção de máquina, etc. e tal. Isso significa que os outros 29 dias, tudo que for produzido vai virar lucro no bolso do burguês, do proprietário. Então vejam que não tem como comparar, gente, o salário pago a um trabalhador ao lucro que o seu proprietário tem com a venda da mercadoria. É infinitamente, é absurdamente superior. Não tem comparação. Não tem comparação, tá, gente? Então é assim que acontece o trabalho
na sociedade capitalista. E Marx percebeu isso, né? Marx percebeu isso e colocou isso na sua análise, na sua observação, tá bom? Então, vamos lá. Há dois modos de gerar mais-valia. O primeiro está relacionado ao aumento de horas trabalhadas, o que permite ao burguês se apropriar do aumento da riqueza gerada pelo proletário, já que este passa mais tempo trabalhando e, portanto, aumenta a produção. E a gente chama isso de mais-valia absoluta. Bom? O segundo modo é aquele que deriva da incorporação de tecnologia ou de organização do trabalho, que aumenta a produtividade do trabalhador. Nessa situação, não há necessariamente aumento no número de horas trabalhadas, mas se produz mais riqueza em um período de tempo igual. Isso a gente chama de mais-valia relativa. Então, o que seria mais-valia absoluta e a mais-valia relativa? A mais-valia absoluta é o seguinte, é quando o proprietário, vendo que ele está lucrando muito, ele quer lucrar mais. Então, ele tem duas formas de lucrar mais. Ou ele faz o trabalhador trabalhar mais horas, e aí ele fala assim, olha, sua jornada de trabalho é de 6 horas, mas eu vou aumentar agora para 8. Você, ao invés de trabalhar 6, você vai trabalhar 8. Isso significa o quê? Que ao invés de produzir 20 pares de sapatos em 6 horas, ele vai produzir mais pares em 8 horas. Então, mais mercadoria, mais lucro, né, para o proprietário. Porque essa relação que eu falei para vocês, ela pode até mudar. Pode até falar assim, professora, mas se trabalhar mais vai ganhar mais, né? Tá, vai ganhar mais. Mais de salário, um pouquinho mais de salário e absurdamente muito mais o quê? O lucro, certo? Então, essa é a primeira forma de se aumentar a mais-valia. Essa mais-valia, gente, é essa diferença, tá? Que eu estou falando para vocês. É a diferença entre o lucro e os custos, tá bom? Da produção. Sendo um desses custos o salário do trabalhador, tá? Agora, a mais-valia, ela está mais ligada à diferença do lucro e do salário, tá? Porque a gente não está comparando aqui duas classes sociais, não é isso? Então, a relação entre salário e lucro é o que interessa para a gente entender a mais-valia, né? Em outras palavras, o trabalhador é que produz o lucro do burguês. É o trabalhador que dá ao burguês tudo que ele precisa para ele enriquecer, certo? Porque o trabalhador vai lá, produz a mercadoria, fica com uma parte muito pequenininha dessa produção equivalente ao seu salário. E tudo o que resta é o quê? Do proprietário. Só que o que resta é trabalho feito por outra pessoa. É trabalho feito pelo proletário, certo? Então o proletário vai lá, trabalha, fica só com a partezinha que corresponde ao seu salário e o restante do que ele fez vai para uma outra pessoa, que é o proprietário. Entende? Por isso que a gente tem que pensar a mais-valia sempre também em relação a lucro e salário, tá bom? Porque aquele que promove o lucro é o que também só se beneficia com salário, tá? E assim, estou usando o termo beneficiar, assim, porque eu estou sendo muito, né, bacana. Mas a gente sabe muito bem que o salário, ele não cobre todas as necessidades de um trabalhador. Deveria cobrir, mas não cobre, né? Ele muito mal, mantém o trabalhador vivo para que no dia seguinte ele possa acordar e novamente lá enriquecer o burguês, né? Infelizmente a gente sabe que é isso. Principalmente atualmente no Brasil de hoje, a gente tem visto que o salário realmente anda muito defasado, principalmente o salário mínimo, não está dando para absolutamente nada. Está muito difícil de cobrir todas as necessidades de um trabalhador, né? E o que seria a mais-valia relativa? É quando o proprietário, o burguês, ele não aumenta o número de horas de trabalho do trabalhador, mas ele investe em mais tecnologia nas máquinas, nas fábricas, na matéria-prima. E isso aumenta a produtividade, ou seja, o trabalhador ele produz mais mercadorias, porque ele tem máquinas melhores, matérias-primas melhores, técnicas melhores de fazer e tudo mais, aquela mercadoria ali. E ele trabalha o mesmo número de horas, só que ele produz mais mercadorias no mesmo número de horas, porque houve um investimento em tecnologia. E essa tecnologia favorece o aumento da produtividade, ou seja, o aumento do número de mercadorias, certo? Então, aí a gente chama de mais-valia relativa, né? E que é bem mais cruel, porque
ela não aumenta o número de horas do trabalhador, logo não incide em aumento de salário, mas aumenta a produtividade, ou seja, o número de mercadorias produzidas, o que dá ao proprietário, o que dá ao burguês, um lucro muito maior, tá bom? Então, essa é a diferença entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Então, veja quanta coisa Marx observou no sistema de trabalho na economia capitalista, né? A permanência da divisão das classes sociais, certo? A relação de trabalho entre burgueses, proprietários e trabalhadores, né? Enquanto o burguês proprietário ganha lucro em cima da venda das mercadorias que são produzidas pelo proletário, o proletário, recebe um valor muito pequeno em forma de salário, tá? E a terceira coisa são as formas de se aumentar este lucro sem que necessariamente você aumente o salário, né? Torno a dizer, na mais-valia absoluta, quando você aumenta o número de horas, pode até ser que haja um aumento no salário do trabalhador, mas esse aumento ele é compensado pelo número de mercadorias produzidas. Logo, de qualquer forma, é muito mais vantagem para o burguês, porque ele aumenta o lucro dele, certo? Para Marx, a exploração do trabalhador começa com a exploração dos meios de produção, do processo de trabalho no qual o homem coletivamente transforma e produzem itens, restou ao trabalhador somente a força de trabalho, que é então vendida ao capitalista como mercadoria. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que todo esse problema acontece porque os trabalhadores, que são os que efetivamente produzem as mercadorias, eles não são donos dos meios de produção. A desigualdade está aí. Quem trabalha e produz não é dono dos meios de produção e também não é dono da mercadoria, né? O que resta para o trabalhador? Apenas vender a sua força de trabalho em troca de salário. Então, a exploração acontece aí, né? Você não é dono dos meios, você não recebe lucro, a mercadoria, no final das contas, não é sua, mas foi você que produziu, foi o trabalhador que foi lá e fez. E, no entanto, ele não tem direito sobre aquilo que ele fez. Vamos pensar aqui, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, porque parece que eu estou falando uma coisa muito absurda, né? Vamos lá. Vamos dizer que numa fábrica os trabalhadores chegassem para produzir roupas. Vamos pensar roupas, tá? Chegassem para produzir roupas. Aí sentam lá na máquina, trabalham lá o seu horário de trabalho todo, produzem as roupas e pegam as roupas e levam as roupas para casa, né? Aí o burguês vai lá e fala assim, não, as roupas são minhas, né? Eu sou o dono da fábrica, eu sou o dono das máquinas de costura, dos tecidos, das linhas, dos botões, né? Então, por que vocês estão levando as roupas para casa se tudo que compôs a roupa pertence a mim? O trabalhador poderia virar para o burguês e falar assim, não, peraí, não seja por isso, né? Você é dono dos meios de produção dessa roupa, mas ela só é uma roupa porque nós a fizemos roupa, certo? Enquanto era só um amontoado de tecidos e linhas e agulhas e botões e zíper, não existia roupa, certo? Para se tornar uma mercadoria vendável, passível de lucro, primeiro teve que existir a roupa. E quem transformou tudo isso em roupa fomos nós. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar essa roupa, a gente vai vender e vai pagar a você os custos do tecido, os custos da máquina de costura, os custos da luz da fábrica, que a gente gastou para operar as máquinas, e vão ficar com o restante para a gente. A pessoa, se fosse desse jeito, vocês já pararam para pensar? Faz algum sentido o que eu estou falando? Pensem aí. Vocês acham que eu estou louca de pensar isso? Vocês acham que não seria uma coisa viável? Seria uma coisa viável, né? A mercadoria ficar com quem a produziu. E aquele que gastou nos meios de produção recebia de volta. E mais uma porçãozinha de dinheiro para poder viver o mês. Não poderia ser assim? Né? Mas não é desse jeito. E não é desse jeito, como eu falei agora há pouco, por causa de todo um processo histórico que o burguês deu ao burguês, né, pela força, o direito, entre aspas, tá, de se apropriar da mercadoria pronta, depois que o trabalhador foi lá e fez.
tá? Em outras palavras, um processo de exploração que foi instaurado no capitalismo e que é uma característica desse capitalismo, tá, gente? Quero que vocês entendam que o nosso modo de produzir a vida, que é o capitalismo, ele é altamente desigual e ele é totalmente baseado na exploração do trabalho do trabalhador, no trabalho do proletário. Então, se não fosse assim, não seria capitalismo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. É inerente ao capitalismo, é característico da composição dele, ser excludente, ser explorador e ser desigual, tá bom? Entendam isso. Se não fosse assim, não seria capitalismo, seria outra coisa. Capitalismo não, tá? Mas para ser isso, tem que ter essas características aí, infelizmente. Vamos lá. Onde é que eu parei? O proletariado é explorado pela burguesia, quando ela se apropria do excedente da produção, o que configura e inicia uma forma de desigualdade social. Acabei de falar. O caráter contraditório das relações de trabalho está no fato de que o aumento de produtividade não melhora a vida dos trabalhadores. Ao contrário, o que ocorre é um processo de pauperização e de proletarização da sociedade, do qual uma das consequências é a desigualdade social. Exatamente o que eu acabei de falar. Todo o processo de aumento de produtividade, de aumento de horas, ou seja mais-valia absoluta, seja mais-valia relativa, só o burguês proprietário é beneficiado, porque são processos que favorecem apenas o aumento do lucro. E quem vive de lucro? O proprietário, o burguês, que se apropriou da mercadoria para ele, certo? Então, isso não... Aumentar a produtividade, aumentar tudo isso não favorece a vida do trabalhador. É preciso muita luta de classe, é preciso muita briga, né, entre trabalhadores e patrões para que a gente consiga algum direito a mais nesse processo aí, tá bom? Como consequência da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, o trabalhador fica sujeito a um processo de alienação. Esse processo está relacionado à desapropriação dos meios de produção, à falta de controle sobre o processo de trabalho e à sua dificuldade de se apropriar das mercadorias que resultam do seu trabalho. Ou seja, gente, processo de alienação, o que é isso? O trabalhador, ele é separado da sua mercadoria, certo? Em todos os sentidos. Na hora do processo produtivo, por exemplo, pensa numa fábrica, né? A gente vai pensar numa fábrica de automóveis. Os trabalhadores que estão numa fábrica de automóveis, eles não fazem o carro inteiro. Eles estão divididos em vários setores da fábrica, fazendo cada um uma peça desse carro, certo? Então, isso contribui para um processo que a gente chama de alienação. Por quê? No processo de produção, ele não tem controle da produção da mercadoria inteira. Ele só tem controle de partes. Então, mesmo que ele quisesse falar assim, a partir de agora, eu não trabalho mais na fábrica de carro, eu mesmo vou produzir carro. Ele não conseguiria, porque ele não domina o processo de confecção de todo o carro. Ele vai saber fazer uma porta, ele vai saber pintar, ele vai saber colocar o volante no lugar, mas ele não vai dominar todo o processo de construção daquele carro ali. Então, isso é um tipo de alienação. É quando o trabalhador é separado da mercadoria que ele produz, porque ao invés de produzir a mercadoria inteira, ele começa a produzir apenas partes. Tá? O que não acontecia no momento pré-capitalista industrial, em que os artesãos, quando eles paravam para fazer os produtos, as mercadorias manufaturadas, ou seja, a mão, né? Manufaturada vem de mão. Eles faziam todo aquele produto, né? Eles trabalhavam todo o produto. Agora, no processo industrial, não. Quando criaram as fábricas e as máquinas, começaram a fragmentar o processo produtivo. Então, o trabalhador ele perdeu essa noção de construção de toda a mercadoria. Ele vai dominar apenas algumas partes da produção, entendeu? Outra coisa, o controle sobre o processo de trabalho. Por quê? Quando ele vende a força de trabalho dele em troca de salário, ele se submete aos critérios do contrato que ele está assinando. Então, quem dá as cartas é o patrão, é o burguês, é o empresário, né? É o dono da fábrica. É ele que vai dizer como e de que jeito o trabalhador tem que trabalhar. E se o trabalhador não quiser, ele
corre o risco de ficar sem emprego, sem salário, como é que ele vai viver, né? Então, é mais um elemento aí do processo de alienação. E, por fim, é ele não ter acesso às mercadorias que ele mesmo produz. Seja porque ele não pode levar para casa e vender, né? Ele é obrigado a deixar com o patrão, né? Com o burguês, ou até mesmo o salário dele não permitir ele consumir, enquanto consumidor, aquela mercadoria, né? Quantas pessoas trabalham aí, sei lá, em fábrica de sapato de luxo e, no entanto, não tem um par de sapato desse em casa, entende? Enfim, a gente pode ver isso muito característico na indústria de tecnologia, né? Vocês acham que os trabalhadores que trabalham para compor as diversas partes de um iPhone, por exemplo, têm um salário que dá para comprar um iPhone, no final das contas, ele montadinho? Dificilmente. Será que um trabalhador de uma montadora de automóveis de luxo, um Porsche, uma Ferrari, vocês acham que eles têm dinheiro? O salário deles permite eles a terem um Porsche, terem uma Ferrari? Não. Então, esses três elementos compõem o que Marx chama de alienação, né, do trabalho, do trabalhador. É quando ele é separado de maneira muito brusca da mercadoria que ele mesmo produz, seja por não controlar o processo de produção, seja por estar sem acesso ao consumo dessas mercadorias, ou por também não dominar mais o completo ofício daquela mercadoria, e sim apenas algumas partes dela, tá bom? Então, Marx, olha quanta coisa Marx observou, gente. É uma crítica, né? Literalmente é uma crítica que Marx faz à questão do trabalho no capitalismo, como ele se dá no capitalismo, né? O Marx estava muito preocupado com isso, em analisar, em demonstrar como que o capitalismo é desigual, né? Como que ele produz abismos, né? Verdadeiros abismos entre as classes sociais, tá bom? Agora vamos para Weber, né? O Weber, ele é vamos dizer assim, um sociólogo, né? Um estudioso da sociologia, um pouco diferenciado, né? Porque cada um deles, gente, tinha um foco, né? Cada um tinha um objetivo. O objetivo do Marx era criticar a sociedade capitalista, era ver os problemas que tinham na sociedade capitalista, né? O Durkheim, que a gente viu na semana passada, qual era o objetivo dele? Era mostrar como que uma sociedade funciona, certo? Como que ela funciona e como que a maneira como ela funciona a desenvolve, né? Como que o funcionamento de uma sociedade promove o desenvolvimento da mesma, né? Então, o Durkheim estava mais preocupado em demonstrar mesmo as coisas como elas acontecem, mas sem essa crítica forte, né? O Marx não, o Marx estava fazendo uma crítica, uma denúncia mesmo, né? Vamos dizer assim, do capitalismo. Já o Weber, ele ia mais fundo um pouco, em que sentido? Ele queria descobrir o que motiva, o que move a sociedade capitalista a ser como ela é e não se desintegrar. Como eu acabei de falar aqui para vocês, o Marx ele comprovou que o sistema capitalista de produção, né, econômico de produção, ele promove desigualdade social, né? Ele promove, ele aprofunda, né, a distância entre as classes sociais, né? E o Weber, ele estava entendendo o seguinte, tá, beleza, realmente tem contradições, mas o que faz essa sociedade estar sob esse regime e não ruir, e não romper, entende? O Weber ele foi além, ele queria entender como que esse modo de produção sobrevive, né? Se ele é tão desigual, se ele é tão complicado para o trabalhador, no sentido de que o trabalhador fica muito prejudicado nessa relação de trabalho aí com o burguês. Como é que isso acontece? Os trabalhadores são a maioria. Como é que os trabalhadores aceitam ser explorados? Por que os trabalhadores não se rebelam? O que faz os trabalhadores aceitarem essa relação de trabalho e ficarem nela? Em outras palavras, quais são os valores, quais são as concepções, qual é o modo de pensar de uma sociedade que tem esse modo de produção tão desigual, tão contraditório e não rompe com ele, certo? Então essa era a motivação do Weber.
Vamos ver o que o Weber fala. Ele descobriu um negocinho chamado ética. Veja que, como eu acabei de falar, ele está pensando nos valores, né? Então, vamos lá. Ao analisar o tema trabalho, Max Weber partiu de pontos de vista diferentes dos de Marx. Weber propõe uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural em vez do econômico. Faz até um certo sentido, né? Por isso que eu digo que eles três são complementares. Todos os três são importantes para a gente entender a questão do trabalho no capitalismo. Então, veja, o que ele está querendo dizer? Que antes, o Marx ele analisou a questão puramente econômica. Tá? Para o Marx, o mais importante é o econômico. O Weber, ele pensou, não, antes de ser econômico, tem uma questão cultural aí. Porque não é possível, entendeu? Que essas relações tão desiguais sejam toleradas, né? Principalmente pelos trabalhadores. Para ele, o capitalismo industrial tem sua gênese, ou seja, sua origem, tá, gente? Na ideologia puritana e calvinista. Puritana e calvinista, ou seja, gente, na ideologia protestante, né? Se vocês não estudaram, ainda vou estudar em história, né? O determinado momento que, a partir do catolicismo romano, que era uma religião predominante na Europa Ocidental, surgiu uma dissidência protestante, né? E os primeiros segmentos dessa dissidência foram os calvinistas, né? Os puritanos. Nessa guerra entre católicos e protestantes, enquanto a Inglaterra chegava à América do Norte, né? E fundaram as 13 colônias americanas, que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos, várias dessas pessoas que foram povoar, né, essas terras norte-americanas já eram protestantes, tá? Que estavam, inclusive, fugindo da guerra de protestantes católicos lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra já estava adiantada no processo capitalista e quando as 13 colônias foram fundadas, né, os ingleses que foram para lá, eles foram para povoar, né, para morar, para consolidar uma nova nação ali. E a grande maioria deles eram protestantes, que estavam realmente fugindo da guerra com os católicos. Então, a população inglesa que se instaurou lá nas 13 colônias era uma população que foi para lá para desenvolver aquele território no modo de produção capitalista, tá? Porque já era o que estava se afirmando, começando a se afirmar na Europa, né, na Inglaterra, e mais do que isso são o quê? Puritanos, né? Calvinistas, ou seja, do segmento protestante. No século XVI, com o advento da Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu o monopólio religioso na Europa e surgiram diferentes vertentes do protestantismo. Olha aí, ó. Weber analisou os puritanos e os calvinistas, seguidores da reformulação da doutrina cristã que ocorreu na Inglaterra no século XVI. Vamos fazer uma adequação histórica aqui. A guerra entre católicos e protestantes, ou seja, o advento do protestantismo, foi um movimento que começou a partir do século XVI, tá? É lógico que levou aí um século e meio, quase dois, né? Enfim, para consolidação mesmo, vamos dizer assim, do capitalismo industrial, pós-revolução industrial, tá, gente? Só que conforme esses movimentos iam acontecendo e, ao mesmo tempo, o processo de colonização inglesa na América do Norte, né, aqui no continente americano, também estava acontecendo, todas essas, vamos dizer assim, tendências, tá, foram sendo estabelecidas também lá nos Estados Unidos, tá, gente? Então, é só para vocês entenderem que as coisas não aconteceram ao mesmo tempo, levou-se muito tempo entre uma coisa e outra, mas todas essas mudanças, né, sociais, econômicas, sociais, políticas, religiosas que estavam acontecendo na Europa, elas se manifestaram nas suas colônias, né? Porque vocês sabem que não foi só Portugal, a Espanha que colonizou a América. Os ingleses também colonizaram a América do Norte. Beleza? Então, só para vocês entenderem isso, que tem toda uma questão histórica aí de tempo, né? As coisas não aconteceram ao mesmo tempo, mas elas foram se materializando, né,
tanto na Europa quanto nas colônias dos países europeus que faziam todo esse processo aí de colonização de outras terras, de outros continentes. Havia uma presença muito significativa, deixa eu só voltar aqui. Havia uma presença muito significativa de protestantes entre os empresários e os trabalhadores qualificados nos países capitalistas mais industrializados. Weber imaginou que deveria existir uma relação entre certos valores calvinistas e puritanos e a gênese do capitalismo moderno. Ao apontar as conexões entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações na economia, o que ele chama de espírito do capitalismo, Weber fez uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação espiritual. A mudança de valores e atitudes, graças ao surgimento do protestantismo, criou a predisposição ao trabalho como modo de salvação da alma. Eu vou explicar isso direitinho, pode deixar. A partir desse momento, este passava a ser visto como algo voltado para a glorificação de Deus e como a principal fonte de salvação. E o trabalho deveria se tornar um valor em si, assim como a própria finalidade da vida ordenado por Deus. Em outras palavras, vou simplificar esse negócio aqui, tá, gente? O que acontece? Vocês sabem que o capitalismo ele foi surgindo à medida em que a sociedade feudal, Idade Média, o feudalismo surgiu no início da Idade Média e foi se desenvolvendo, chegou no seu ápice e depois começou um processo de decadência. Esse processo de decadência foi o que favoreceu a substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista, certo? Quem era que mandava, era a rainha absoluta, vamos dizer assim, enquanto instituição, na Idade Média? A Igreja Católica. E como que a Igreja Católica agia? Ela agia, socialmente falando, muito na questão do medo, Então, o que acontece? Para que os servos pudessem ser servos, e trabalhassem, para poder manter os privilégios das classes acima deles, eles eram orientados pela igreja e eles tinham medo, Então, dizia que eles tinham que pagar impostos porque eles tinham que comprar um pedacinho no lugar no céu, E que eles não podiam pecar, porque senão eles seriam castigados. Então, assim, era toda uma concepção religiosa baseada no medo, que colocava a Igreja Católica como intermediária entre o homem e Deus. Então, o que a população era ensinada? A população era ensinada a obedecer à igreja, porque a igreja era representante de Deus na terra. Então, a igreja, quando ela dizia que tinha que ser assim, era Deus falando, certo? O protestantismo, que foi esse movimento religioso que surgiu e se consolidou para diminuir, ou até mesmo para acabar com o poder da Igreja Católica, ele tinha um discurso diferenciado. Óbvio, tinha que ter, porque senão como é que ia se constituir, frente à Igreja Católica, como um poder religioso diferenciado? Então, qual era o discurso do protestantismo? Não. Você pode ter uma ligação direta com Deus. Você não precisa de uma instituição para isso, certo? E como é que Deus vai te apreciar? Como é que Deus vai permitir que você se aproxime dele? Se você for um homem de bem, uma mulher de bem, ou seja, um ser humano que pratica o bem. Principalmente se você for um ser humano que é trabalhador, certo? Que valoriza o trabalho. O que o protestantismo colocou na cabeça das pessoas? Que quanto mais elas trabalhassem, elas desenvolvessem, certo? Suas vidas e a vida das suas nações, dos seus países, dos lugares onde se habitava, mais valor esse ser humano teria para Deus. E mais perto de Deus ele estaria. Eu não precisava da Igreja Católica para isso, basta que ele fosse um bom chefe de família, uma mulher obediente ao seu lar, que criasse muito bem os seus filhos, que dessem valor ao conhecimento e ao trabalho, que esses valores aí já faziam com que o homem estivesse próximo de Deus. Ele já estava agradando a Deus e não precisava de intermediário para isso, certo?
Então, a valorização do trabalho foi literalmente ligada à aceitação do homem por Deus e, obviamente, da salvação da sua própria alma por Deus. Então, o que acontece? O protestantismo ligou uma coisa a outra. A questão religiosa, a questão do trabalho. Então, quanto mais trabalhadores fôssemos, né, vamos dizer assim, mais próximos de Deus estaríamos, certo? Então, isso trouxe para o trabalho uma projeção, uma valorização muito grande, né? E, como eu acabei de falar para vocês, o sistema econômico estava mudando, o feudalismo estava acabando, estava surgindo um novo regime econômico que é o capitalismo. Então, obviamente, essas ideias estavam todas juntas, circulando todas ao mesmo tempo. Embora elas não tivessem começado, os movimentos não começaram ao mesmo tempo, mas essas ideias, elas estavam juntas. E quanto mais o tempo passava e mais o capitalismo avançava e se consolidava, e mais as revoluções políticas, culturais, econômicas iam acontecendo, mais esses valores se associavam, certo? Então, o capitalismo moderno, o que é o capitalismo moderno? O capitalismo moderno, ele é o capitalismo pós-industrial, pós-revolução industrial, certo? Que é o capitalismo que se desenvolveu a partir da criação da primeira grande tecnologia, que foram as máquinas, né? E, obviamente, foi se desenvolvendo, até hoje se desenvolve, a partir dos avanços tecnológicos. Então, esses valores, eles foram acompanhando o desenvolvimento do capitalismo moderno, certo? Então, quanto mais desenvolvimento tecnológico tinha para desenvolver o trabalho humano, mais valorizado esse trabalho estava, eticamente falando, entende? Enquanto um valor social. E esse valor social, ele veio dessa raiz protestante. Por isso que o Weber diz que o grande espírito do capitalismo é a ética protestante. Tanto que ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele explica tudo isso e da onde esse fragmento desse texto foi retirado. Certo? Então, o grande espírito do capitalismo moderno está na ética protestante, na valorização do trabalho. E vamos combinar, gente, isso está muito dentro da gente, muito. Vamos dizer que a gente realiza um trabalho, a gente está ali realizando um trabalho, né? A gente está trabalhando. De repente, surge uma tecnologia nova, a gente tem contato com uma nova tecnologia para a realização daquele mesmo trabalho, só que vai trazer vários benefícios, né? O ser humano, ele se empolga. A gente vai olhar e falar, nossa, que legal, eu quero. Isso vai me ajudar a fazer mais e melhor aquilo que eu já faço. Esse mais, esse melhor, essa perfeição, essa disposição que a gente coloca no trabalho, esquecendo que nós somos explorados, né? Que nessa hora a gente é só Weber, a gente esquece do Marx, vem da onde? Vem dessa ética protestante, certo? Que disseminou, que espalhou, né, no mundo essa ideia de que o trabalho dignifica o homem, de que o trabalho aproxima o homem de Deus e de que o trabalho, ele é responsável até pela salvação da alma. Porque quanto mais trabalhador você é, mais próximo de Deus você está. Vocês já repararam que quando a gente às vezes quer elogiar uma pessoa, a gente fala assim, fulano, fulana, né? É uma pessoa muito bacana, muito legal, olha, é trabalhador, né? Corre atrás. Já repararam isso? A gente coloca isso como um elogio às pessoas. E de onde que vem isso? Vem dessa forma protestante de pensar, certo? Aí a gente vai o quê? Vai reproduzindo como um grande valor humano. Você ser um trabalhador, esforçado, entende? Que acorda cedo, que mata um leão por dia, né? Tudo isso, gente, está dentro da nossa mente, né? Nossa concepção do que é ser um bom ser humano, tá? E bons seres humanos, não esqueçam, estão mais próximos de Deus, certo? Diante dessa doutrina, os seguidores deveriam desenvolver, além da vocação para o trabalho, um comportamento social comedido, ou seja, uma prática metódica e racional de busca pelo desenvolvimento espiritual. Esse acesse, ou seja, essa ascensão, né? Isto é, a negação, né, do prazer
para atingir a salvação passou a ser uma ação racional para o protestante, tá? Ou seja, por quê? Acesse é a negação, tá, gente? Mas isso aí é um desenvolvimento do pensamento, né? Eu vou explicar já já como é que isso funciona na prática. Nesse sentido, a perda de tempo seria o principal de todos os pecados. O puritanismo condenava o ócio, o luxo e a preguiça. Ou seja, quais são os valores secundários que foram se desenvolvendo em relação a essa supervalorização do trabalho, né? Então, a ética protestante, o que ela colocava? Olha, você precisa ser um trabalhador esforçado, um trabalhador dedicado, tá? Você precisa, pensar que quanto mais produtivo você for, mais próximo de Deus você está. Só que não é só isso, tá? Você tem que pensar que para você ser esse trabalhador, você precisa dormir cedo, se alimentar bem. Você não pode ter uma vida de farras, de bebidas, de luxo, certo? Você não pode se dar o luxo de ser uma pessoa que vai adoecer, que vai ser uma pessoa ter preguiça. Tudo isso, a preguiça, a perda de tempo, nossa, aí Deus não gosta não, porque isso é contrário ao valor do trabalho. Se você valoriza o trabalho, se você se dedica, você não pode ser preguiçoso. Outra coisa, você não pode ter uma vida de luxúria, pode cair nas farras. Você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar, né, do seu corpo, né, para que ele esteja bom, para quê? Para o trabalho. E assim você vai estar perto de Deus. Vocês entendem? Olha aí, é isso aí que esse parágrafo, o último parágrafo está falando, que essa doutrina, né, dos calvinistas e dos puritanos, que são, né, dois tipos, né, de protestantes dos primeiros que surgiram, né, tinha toda essa ética. Então não era só valorizar o trabalho, era preparar o seu corpo, né, e viver uma vida que favoreça o trabalho, que favoreça a produtividade do trabalho. Entenderam, gente? Então, toda essa doutrina que a gente conhece muito bem até hoje, né? Quando no protestantismo atual, todos esses valores são reforçados, né? E vem aí dessa época aí. Então, houve uma associação entre o trabalho, a valorização do trabalho, principalmente, e os valores protestantes, tá, gente? Eles se combinaram, tá? E tudo sob a alegação e a justificativa de que o homem estaria mais próximo de Deus se assim ele agisse, tá bom? Então não esqueçam disso. A fim de relacionar os comportamentos engendrados pela associação entre religião e economia, Weber buscou na história da racionalização do trabalho a explicação para o surgimento das relações de trabalho capitalista, em que o trabalho se torna um valor em si, uma vocação. Essa ideia de vocação, de talento, tudo isso veio dessa concepção, tá, gente? Ah, você tem vocação para isso, você tem talento para aquilo, ou seja, essa busca desenfreada, né, pela valorização do trabalho, que favoreceu o capitalismo moderno, né, e inclusive favoreceu o que ele chama aqui de racionalização do trabalho, ou seja, se você tem vocação para ser marceneiro, então você vai trabalhar fazendo móveis. Você tem vocação para matemática, você vai trabalhar com produzir tudo que tem a ver com medidas, né? Um exemplo que eu estou dando aqui bem amplo, né? Mas querendo dizer isso, que essa ideia de vocação, de talento, orientou a racionalização do trabalho, ou seja, a divisão social do trabalho mesmo, né? Colocou as pessoas, cada uma nos seus quadrados, nos seus cantinhos, vamos dizer assim, para poder exercer melhor, né, a sua virtude, ser trabalhador. Ele afirma que, para os protestantes, é com base no sucesso profissional que o indivíduo recebe a indicação da salvação. O sucesso no trabalho é o sinal divino de que a pessoa está salva. Como isso explicaria a existência de ricos e de pobres? Os ricos seriam disciplinados e imbuídos de espírito empreendedor, ao passo que os pobres se deixariam levar pela imprevidência e pela preguiça, motivo pelo qual estes não prosperariam.
Assim, Deus abençoaria seus escolhidos por meio do sucesso no trabalho. Ou seja, até para explicar a existência das classes sociais, eles usavam a ética protestante. Ou seja, aqueles que são bem-sucedidos é porque seguiram direitinho ali a cartilha, né, de bons trabalhadores, até se tornarem bons empreendedores e tudo direitinho. E os que estavam na pobreza é porque ainda precisavam aprender alguma coisa, né? Inclusive não se deixar levar pela preguiça, pelo ócio, ou seja, se você é um trabalhador pobre, você é assim porque você é um preguiçoso, né? Então toda essa concepção aí, ela estava baseada nisso, né? Porque você não corre atrás, porque você não, né? Você tem que fazer mais para poder você chegar lá, conseguir, né? Quem sabe, né? Ser um rico, ser um proprietário, você tem que trabalhar muito para isso, né? Dia e noite, você tem que se esforçar. Então são essas ideias, entendeu? Que estão colocadas aqui nesse segundo parágrafo. Para Weber, a riqueza seria o sinal da salvação e a ética seria o nexo de causalidade entre a conduta humana e a prosperidade. Nexo de causalidade. Professora, que termo terrível. O que isso quer dizer? Seria vamos dizer assim, o processo pelo qual, tá, o homem se tornaria salvo. Ou seja, vamos lá. A ética, toda essa ética protestante, ela é o caminho para a salvação. É o caminho para o homem se tornar bem-sucedido e, uma vez bem-sucedido, ele estaria já salvo, tá bom? Então, o nexo de causalidade é isso, né? Entre a conduta humana e a prosperidade, você tem a ética protestante. Então, se você tomar a ética protestante, os valores protestantes, como um estilo de vida e ter a sua conduta, ou seja, as suas ações baseadas nessa ética, você chega na prosperidade. Engraçado, né? Criticaram a Igreja Católica que se colocava como intermediária entre o homem e Deus e agora não tinha mais nesse discurso a figura da igreja como intermediária, mas tinha um elemento material que era o quê? O trabalho, a dedicação ao trabalho e tudo que está relacionado, obviamente, a essa dedicação. Ou seja, a ideia de intermediário não morreu, né? Se a gente for parar para pensar e analisar aqui, a gente vai perceber isso, que essa ideia de intermediário ela continuou, só que ela deixou de ser uma instituição e passou a ser apenas um conjunto de condutas, de éticas, de formas de viver que levariam o homem da pobreza à prosperidade e, obviamente, fariam o homem estar próximo de Deus. Né? Então vejam que a ideia de intermediário ela não mudou. Por que não mudou, gente? Porque é necessário regular os comportamentos humanos. Né? É necessário regular, sim, a conduta humana. Se você está numa sociedade de classes, uma classe tem que regular a outra. Como que os proprietários, os burgueses, que compõem uma classe mínima, pequena, vão conseguir continuar explorando uma classe enorme que é a classe dos trabalhadores? Através das ideologias, através das ideias, através justamente dessas concepções. Se a Igreja Católica exercia um verdadeiro terror sobre o ser humano, utilizando a figura de Deus, utilizando a questão da salvação para manter o controle social, agora isso estava acontecendo novamente. Só que ao invés de uma instituição em si, estava lidando ali com valores, com hábitos, valores, formas de pensar, de sentir e de agir, que são o quê? Culturais de uma sociedade. Ou seja, as coisas mudaram para continuar iguais, entende? É basicamente aí que a gente está falando aqui. Assim, a ética protestante concorria para que os frutos do trabalho fossem direcionados à acumulação e não ao consumo nem a gastos supérfluos. Essa ética seria um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, gente, é isso. A ideia da acumulação estava ligada à ideia da prosperidade. E isso só alimenta o quê? A divisão em classes sociais
e, obviamente, a desigualdade social. Porque quem é que consegue acumular? Só os burgueses e proprietários que conseguem acumular. Porque, como eles vivem de lucro, e eles têm como aumentar infinitamente os lucros deles, como a gente viu com Marx, logo, quem consegue acumular? Os burgueses. Esses, portanto, são os escolhidos de Deus, são os que estão mais próximos de Deus, porque eles são prósperos. E prosperidade, nesse caso, vem da acumulação. Beleza? Então, esse é o fim do nosso slide, né? O fim do nosso vídeo, que ficou enorme. Eu espero que vocês me perdoem por isso. Vejam por partes, como diria Jack Stripador. Ai, eu acho que eu fui muito cringe agora que, né? Vocês não devem nem saber quem foi Jack Stripador. Enfim, dá um Google que vocês vão saber. Quero dizer para vocês que, né? Estou feliz de poder estar gravando alguns vídeos para vocês, algumas aulas. Acho que isso aproxima um pouquinho mais a gente. E espero, né, gente, que vocês se cuidem. Nós estamos num momento crítico de pandemia, bandeira vermelha. O ensino híbrido, nesse momento, está altamente comprometido, né? O que nos resta é querer investir um pouquinho mais nesse ensino remoto, que é assim, ó, por meio de videoaula mesmo, por meio de exercício de trabalho. Mas quero dizer para vocês que cada um de nós temos que fazer a nossa parte para ver se a gente consegue vencer isso e voltarmos a ter, né, o convívio escolar que nós tínhamos, presencial, tudo direitinho, mas sem essas ameaças, né, essa ameaça de doença que a gente está vivendo nesse momento, tá bom? Então cuidem-se, um beijo grande para vocês, até semana que vem com mais aulinhas. Beijo!